Eu não curto vídeos de pessoas que profetizam nas redes sociais. É exatamente isso que eu falei, tá, gente? A gente tá vivendo em um tempo que muitas pessoas, né, se dão de cristão. Não estou falando de todas as pessoas que falam nas redes sociais, mas estamos vivendo em um tempo que muitas pessoas dizem serem cristãs, ficam pregando, falando coisas que muitas vezes são heresias ou muitas vezes são apenas palavras sem sabedoria. E muitas vezes profetizam, mas essas profecias são coisas do seu próprio coração, coisas da sua própria cabeça. Não foi Deus que deu. Até no tempo de Jeremias, gente, há muito tempo atrás, Deus ele já, vamos dizer assim, quebrava a cabeça com esse tipo de gente que profetizava coisas que eram da sua cabeça, do seu próprio coração. Diziam, Deus mandou falar, Deus disse isso, mas na verdade Deus não tinha dito nada. Então é muito importante a gente ter muito cuidado com o que a gente finalmente escuta, com o que a gente acredita, porque isso não é só nos tempos atuais. Isso sempre existiu. Sempre vai existir gente que inventa coisa, por que não sei. Para se amostrar, para as pessoas acharem que ele é crente cheio do poder, eu não sei. Mas, infelizmente, existem esses tipos de pessoas e a gente tem que ter cuidado para que a nossa fé não desanime. Veja o que a Bíblia fala em respeito a essas pessoas que profetizam coisas que Deus não mandou profetizar. Olha só, Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Ou seja, eles diziam que tiveram visões, que Deus falou com eles, que mandou falar isso e aquilo, mas na verdade era tudo mentira. Os seus profetas, Israel, são como chacais entre as ruínas. Deixa eu pular aqui. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, é isso que eles dizem. O Senhor disse isso, o Senhor disse aquilo. Quando, na verdade, o Senhor não os enviou. Não foi Deus que mandou ele falar tal coisa que ele está falando. E isso é muito sério, porque isso pode desanimar a nossa fé se a gente acreditar, porque a gente vai esperar por algo que nunca vai se cumprir. E isso sim pode desanimar a nossa fé, porque esperar por algo que Deus realmente prometeu, mesmo se passar muito tempo, aquilo vai cumprir. Mas, se for alguém que profetizou algo que Deus não quis, que Deus não mandou, que Deus não falou, aquilo nunca vai se cumprir. E aquela pessoa que acredita pode desanimar. Então é muito importante a gente ter cuidado. E outra coisa, isso pode trazer também muitos malefícios. Pode escandalizar mais ainda. A igreja, infelizmente, está sendo escandalizada por pessoas que se dizem cristãs e fazem esse tipo de coisa. E não só isso, mas outras coisas também que escandalizam a igreja. Acaba que as pessoas que não são evangélicas, que não têm aquele certo contato, que não tiveram assim aquele temor, não tiveram contato assim com a igreja, nunca foram cristãos, nunca foram à igreja, elas perdem mais ainda o interesse em visitar, em procurar saber. E se você convida aquela pessoa, a pessoa jamais quer ir para a igreja. Por quê? Porque na cabeça dela, todos os crentes são mentirosos. Mas por que ela pensa isso? Por que será que aquela pessoa pensa isso? Porque tem gente que, infelizmente, não está dando exemplo. Tem gente como esse tipo de pessoa aqui que eu estou falando, que está escandalizando o evangelho. E Jesus disse que ai daquelas pessoas, né, por quem ele é escandalizado. A palavra, a igreja, enfim, essas pessoas que acabam afastando as outras pessoas de se interessar. Tá bom? Um exemplo, se eu vim aqui falar besteira, eu vou estar colocando na mente de outras pessoas, ou melhor, tirando da mente de outras pessoas o desejo de procurar o evangelho, de procurar saber, até mesmo de aceitar ouvir.
Isso é muito ruim. Deus vai cobrar disso, com certeza. Então é por isso que eu não fico curtindo, não fico comentando vídeos que zombam de Deus, zombam até mesmo das pessoas que fazem essas coisas. Por exemplo, tem alguém profetizando besteira ali. Aí tem aquele vídeo ali que as pessoas estão tudo zombando, mas mesmo zombando, mesmo que ainda assim eu não curto, não comento. E meu conselho, minha indicação é você também não fazer isso, sabe por quê? Porque quanto mais curtir, quanto mais comentar, aquele vídeo vai aparecer para outras pessoas, para mais e mais pessoas. E todo tipo de pessoas que são fracas na fé, novos convertidos, que estão ali lutando para vencer as tentações, de repente vem só problema, só coisa ruim, né? E aquilo pode desanimar a fé daquela pessoa. Então, em vez da pessoa se firmar, né, no Senhor, na palavra, ir para a igreja para adorar, a pessoa vai pode acabar desanimando. E também pode acabar afastando outras pessoas que não são evangélicas, mas que, né, aceitariam ouvir o evangelho, mas não querem aceitar por causa disso. Então é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente vê nas redes sociais, com o que a gente compartilha, com o que a gente faz. Porque às vezes um clique nosso, ele tem uma responsabilidade, tá? A gente tem que dar os nossos cliques, nossos comentários com responsabilidade, sabendo que aquele clique, ele vai causar engajamento. Aquele comentário vai causar engajamento. E esse engajamento faz com que, né, o Instagram, o Facebook ou qualquer outra rede social entregue aquele vídeo para mais pessoas, todo tipo de gente. Então é isso. Que possamos ter cuidado, que possamos vigiar com essas pessoas. Não é todo mundo, minha gente, que se diz cristão, que realmente é cristão. Não é todo mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não aceite tudo. Não aceite. Alguém falar pra você alguma coisa, diga, ok, legal. E depois volte para casa e fique pensando. Peça direção ao Espírito Santo. Você ora e pergunta se aquela profecia foi verdadeira. Mas é muito importante você pensar se aquela profecia, ela foi com que intenção? Exemplo, existe profecia que parece mais que está exaltando o ser humano. Profecia que vai contra a palavra de Deus não é profecia de Deus, não é profecia do Espírito Santo. Você já sabe que é uma falsa profecia. Então tenhamos cuidado e pensemos, né? Quando alguém falar algo para a gente. Não é que você vai endurecer o seu coração, não, gente, não é para endurecer o coração. Mas você precisa analisar as coisas que as pessoas falam para você. Analisar biblicamente, analisar através da oração e através da sua própria vida. Porque se a pessoa vai falando uma coisa que não tem nada a ver com a tua vida, você já sabe logo que é mentira, né? Então assim, você não é uma pessoa irracional. Deus não quer crentes, vamos dizer assim, bobos que acreditam em tudo. Deus nos deu a mente para pensar. Temos que ser críticos, mas claro, com temor a Deus, com a direção do Espírito Santo. Não é para endurecer o coração, é para ser crítico, é para entender que devemos ser sábios, devemos procurar a direção de Deus. Se vocês quiserem que eu entre mais nesse assunto, que eu fale com mais detalhes, ou algum assunto específico em relação a isso, diga nos comentários, que eu posso fazer um vídeo para vocês, trazendo alguns versículos, coisas específicas, até fatos que aconteceram na Bíblia em relação a esse tipo de pecado, esse tipo de coisa. Já aconteceu isso já várias vezes na Bíblia, inclusive tem história, né? E a punição veio. Então, assim, se você quiser que eu conte, se quiser ter alguma dúvida, fala nos comentários que eu posso fazer algum outro vídeo, tá, gente?